E o presidente realmente, quando ele fala, eu peço que boicotem esse caminhão, eu peço que desliguem o som desse caminhão, vamos e venhamos, são coisas horríveis. Eu não vou passar pano para o presidente Bolsonaro quando ele estiver errado. E nesse caso ele está errado. Nós não podemos fazer um discurso de liberdade de expressão, estar aí defendendo a liberdade de expressão e pedir para desligar o caminhão do amiguinho, né, da pessoa que está no mesmo fronte que a gente. Eu acho que a direita tem que aprender o seguinte: quando nós não, como nós estamos no mesmo fronte de guerra, não se atira para o lado, se atira para frente. E nós temos um inimigo no Brasil, né, que é a corrupção, que é tudo que a gente enfrenta. Pois é, isso é o que nós temos que ouvir. 12 de setembro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Esta é a Carla Zambelli, que às vezes me parece que está com um pouco de problema cognitivo, né? Parece que às vezes falta um neurônio, porque vira e mexe é uma sapatada. Quando não fala uma coisa desta, resmunga em vídeos privados, como eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês, ou então sai nas ruas portando uma arma na mão, apontando para todo mundo, em véspera de pleito eleitoral. Ou seja, é uma pessoa que mais atrapalha do que ajuda. É inadmissível que uma pessoa tenha a cara de pau de dizer que o mito errou ao mandar desligarem o som daquele trio elétrico onde ele estava, junto com Marco Antônio Costa, Adrilles, falando ao mesmo tempo que o maior líder da direita brasileira. Naquele momento era para essa turma fechar a boca e deixar só o presidente falando, retransmitir o som do trio elétrico do Malafaia, onde o mito estava, para toda a Paulista. E não ficar falando junto. Quem é que estava interessado em ver o mito de um lado falando e ao mesmo tempo, sei lá quem era que estava falando, Zambelli, Adrilles, Marco Antônio Costa. Quem tem algo mais importante a dizer? Então, Zambelli, você na fila do pão é uma coisa muito pequena. Você tem que se recolher no seu limite de capacidade de influenciar algum conservador. Feito isto, o que eu queria dizer é o seguinte: querem uma nova direita? Então não usem Jair Bolsonaro. Simples assim. Cresçam e apareçam. Ora, hoje eu decidi fazer um vídeo baseado somente em informações disponíveis nas mídias sociais, para que qualquer um de vocês que duvidarem do que eu vou dizer aqui possam procurar. E também baseado na minha pouca experiência política, pouca experiência de vida, só com 69 anos de idade, para demonstrar o que certamente foi arquitetado por uma esquerda disfarçada para destronar a influência de Jair Bolsonaro na direita brasileira. Para isto, está sendo criada aos olhos de muitos que não querem enxergar uma nova direita, com a frase lacradora de que a direita não tem dono. E claro que, no sentido óbvio da palavra, ninguém é dono de um dos três pensamentos políticos possíveis. Ou você pensa como direita, ou como esquerda, ou como centro. É óbvio que ninguém é dono desse pensamento. Mas liderar esse pensamento são outros 500. Mas quem comanda? Quem carrega a bandeira? Aí é que está a diferença. Depois da inelegibilidade do nosso ex-presidente, alguns conservadores, né, entenderam erroneamente que o movimento de direita estava sem liderança e começaram a levantar a possibilidade de iniciar um novo movimento, ignorando, quando convém, é claro, a multidão que o mito ainda carrega, ainda arrasta onde quer que ele vá. A partir de então, alguns que sempre usufruíram do privilégio de crescer na fama, nas costas do mito, começaram a colocar as manguinhas de fora e destilar seu verdadeiro pensamento. Alguns errados, outros tentando justificar as opiniões, mas certamente dando uma de Pôncio Pilatos, lavando as mãos para ficar bem na fita. Preparem a pipoca e assistam esse curto vídeo que eu vou colocar agora, que vai agradar a alguns, desagradar a outros, mas é o que eu estou vendo e ouvindo também. Prestem atenção.
Mas, quando o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, parece que ele parou. A agenda e os objetivos do Bolsonaro não são necessariamente a agenda e os objetivos do povo brasileiro, a minha e a sua. Dizer, não, eu tenho que votar em quem o Bolsonaro mandou. Eu não votaria em quem o Bolsonaro mandou. Até porque a gente já está cansado de ver decisões equivocadas do Bolsonaro. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que se candidatasse hoje, eu poderia perfeitamente votar nele, mas lamento muito. Eu tenho nenhum problema com pessoas que desembarcaram do bolsonarismo, coisa que eu nunca fui bolsonarista, Não sou um bolsonarista e nunca fui. Sou alguém que tenho profundo respeito e admiração pelo que o Bolsonaro fez pelo país e acho que podia ter feito muito mais, mas a gente sempre acha e é mais fácil falar de longe da cadeira. Olha, turma, com todo respeito a Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, a direita não tem dono. Em segundo lugar, eu de novo, admiro a luta do presidente, acho que ele acerta muito mais do que erra, mas acho que ele errou nessa questão de limitar a Avenida Paulista à manifestação de 7 de setembro. Ele nem se manifestou de forma objetiva, referindo-se a Alexandre de Moraes. Mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe da importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselmann e conheça mais do seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Hasselmann. Isso eu dou uma garantia pro povo brasileiro. Nem Lula nem Bolsonaro senta de novo naquela cadeira. Então o brasileiro que é tratado como bobo vai abrir os olhos nesse momento eleitoral, vai ver que os dois são populistas, que os dois são extremistas, que os dois idolatram ditadores. O Brasil vai dar uma regalada nos olhos. E assim como um fato político muda tudo, a gente vai ter vários para o Brasil sentir nojo desses dois. Esses dois vão por tudo ou nada. E a hora que quem tiver ali chegando com pressão vai engolir os dois. E hoje a gente tem demagogos populistas que fazem tudo pelo poder. São dois despreparados que não entendem quase nada de Brasil, pelo menos do propósito da nação, mas entendem muito de política, é por isso que eles infiltraram na cabeça do povo. Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Eu quero participar, não. Ai daquele que parar na minha frente no debate. Quem quer ter o alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois pra mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é falta um dedo em um deles. Muito bem. Depois desse pequeno vídeo, eu faço uma pergunta. Está fácil acreditar cegamente em alguém? Ok. Eu sei que alguns de vocês concordam com alguns deles, esses que estavam no vídeo, outros não. Mas o importante aqui, acima de tudo, é mostrar que opinião todo mundo tem, e todo mundo tem o direito de ter, e nem sempre essas opiniões nos agradam. Mas é fundamental mostrar quem é quem na fila do pão. E digo isto porque sem Jair Messias Bolsonaro, esse pessoal que aí está, possivelmente ainda estariam batendo lata na internet, assim como eu bato lata. Tanto né? É comum todo mundo fazer um videozinho e colocar a placa ali do YouTube, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. Eu até hoje não recebi a minha de 100 mil inscritos. Até hoje. Já questionei ao YouTube e disseram que eu não atendo todas as, digamos, diretrizes da plataforma. Eu não sei o que eu faço de errado, mas isso é outro assunto. Então, sem Jair Bolsonaro, a maioria deles estariam aí batendo lata, como eu disse. Exceto Pablo Marçal. Porque a internet é a principal ferramenta de trabalho de Pablo Marçal, mesmo antes de pensar em entrar na política. Então, é a exceção. Mas a maioria deles cresceram e ficaram famosos se utilizando do mito, para depois ficarem agora titubeando em suas análises. Ontem um amigo me perguntou aí nos comentários, para que eu não fique em cima do muro, não fuja, e assuma
em quem eu vou votar nas eleições aqui em São Paulo. Pois bem, eu vou ser claro. Mais uma vez, teremos que escolher o menos pior. Não existe santo. Não existe qualidade suficiente para que apontemos o dedo efetivamente e diga, esse é o cara. Não, não tem. Aliás, o cara é só o que está lá em cima, né? Porque o Obama disse que ele era o cara e olha o que deu. Bom, o principal objetivo é não deixar chegar ao poder Guilherme Boulos antes de qualquer coisa. E, portanto, qualquer um que vá a segundo turno com Guilherme Boulos, se é que ele vai, terá meu voto. Ok? Esse é um ponto. Mas, no primeiro turno, eu vou votar, Paulo Alves, vou votar na Marina Helena, sabendo que ela não vai chegar lá, porque não tem recursos para campanha, não tem tempo de televisão, mas eu quero ficar com a minha consciência tranquila de que não escolhi errado no primeiro turno. Porque, mais uma vez eu digo, nenhum deles me convence. Mas, se no segundo turno for Ricardo Nunes e Pablo Marçal, Marçal terá meu voto. Por quê? Porque o Ricardo Nunes eu já conheço. Esse já tem histórico. Nunca foi de direita. Nunca. É cria do Dória. É chegada à ideologia. Obrigou o uso de máscaras para poder entrar em prédios públicos aqui em São Paulo. Obrigou a picada no braço das pessoas. Né? É aquele que em sua secretaria tem a saúde para todos. É aquele que indica Joyce Hasselmann para vereadora. Aquele que escolheu Marta Suplicy como sua secretária. Então, para que eu vou votar num cara desse? E o Pablo Marçal é um tiro no escuro. Continuo achando um oportunista que viu esse vácuo que sobrou aí na direita, né, por conta da inelegibilidade do nosso mito, para entrar aqui em São Paulo com uma salvação da lavoura. Um cara que nunca é convincente em tudo que fala. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, o vídeo aí mostrou. Ele fica dizendo que gosta do Bolsonaro, que ajudou a elegê-lo. Só que desceu o pau, comparou ele com o atual presidente. É o tipo do político oportunista. Posso queimar minha língua no futuro, se ele ganhar? Posso. E se eu queimar, eu vou ficar feliz. Porque vai ser uma surpresa se ele realmente for tudo isso que ele diz que é. Mas, até agora eu não consigo explicar como que, sabendo de uma manifestação no sábado na Avenida Paulista, na sexta-feira anterior resolve pegar seu avião particular e ir até El Salvador, dizendo que ia falar com o Bukele, e não conversou com o Bukele. Dizem que ele conversou com o ministro da Justiça de lá, fez um bate e volta, saiu de lá meio que na madrugada, porque para ele dizer que chegou em cima da hora, quando acabou o evento, não deu tempo para chegar antes, é porque ele saiu no meio da madrugada. Porque que eu saiba daqui a El Salvador deve ter o quê? No máximo aí umas 9 horas, não sei, não tenho certeza. Para depois chegar e querer subir no trio elétrico do presidente para acenar para todo mundo ali, como se, né, sem querer eu cheguei aqui e... Não, dá licença, conversa mole para boi dormir. Ele sabia do evento, foi convidado por escrito e pelo próprio presidente, que convidou a todos e não deu direito à palavra a ninguém. Então, é assim que está a situação. Vamos ter que escolher o menos pior. A diferença é que o Marçal ainda é a novidade. Os outros eu conheço e o Marçal vai ter que mostrar o serviço. Essa é a minha opinião, se é que alguém queria saber dela. Agora, cada um tem o livre direito de escolher em quem vai votar. Isso é democracia. Democracia é falar o que pensa, sem pensar se vai agradar aos outros ou não. Porque se eu pensar primeiro se eu vou agradar a todos vocês, aí eu vou estar sendo uma pessoa conveniente. Ah não, deixa eu falar desse jeito que eu agrado a maioria. É a mesma coisa que eu fazer uma chamada de vídeo aí estratosférica, né? Cheia de alarde. Urgente, acabou de acontecer. Olha só, bomba. Me desculpem. Já somos grandinhos o suficiente para saber o que é de fato democracia, o que é de fato verdade, o que é sonho, ilusão.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? O presidente do Subcomitê Global dos Direitos Humanos, lá da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, o deputado Chris Smith, enviou hoje um pedido ao governo brasileiro pelo desbloqueio do X. No pedido, o congressista disse que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e acusou aquele ministro do Supremo de provocar uma crise. O governo do Brasil dobrou as apostas e atingiu aí um novo nível de preocupação. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo as mídias sociais para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo, tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. Diz aí o deputado Chris Smith. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. Além disso, Chris Smith disse que não recebeu nenhuma resposta do pedido feito, pedidos de informações que ele enviou para aquele ministro do Supremo e também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele solicitou por escrito informações sobre alegações relativas ao papel deles nas violações generalizadas de direitos humanos cometidos. O ministro não respondeu e nem tive notícias dos presidentes do Senado e da Câmara Federal, que também receberam minha carta, disse ele. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto, disse Chris Smith. Bom, isso já não é novidade, eles realmente estão trabalhando, mas que nem eu já falei em vídeos anteriores, nada do que surgir vai resolver questão alguma antes do pleito eleitoral de novembro próximo lá nos Estados Unidos. Por quê? Com esse governo, o governo Biden e Kamala Harris, nada vai mudar, porque eles possuem a mesma ideologia da política brasileira. Eles não vão dar tiro amigo. Agora, Donald Trump vencendo as eleições, que também não está nada fácil por lá, não porque a Kamala Harris tenha mais simpatia e mais votos que Trump, não, porque a imprensa ela é suja como a daqui. Quem viu os debates aí de terça-feira, né? O que a ABC, uma rede famosa de televisão, o que ela fez foi exatamente o que a Globo fez contra o nosso ex-presidente aqui no Brasil. Então, qualquer solução vai vir depois. Mas o ministro vai perder o visto americano, o ministro não vai mais poder pisar nos Estados Unidos, o ministro vai ser preso. Essas galhofadas é de quem estava muito mais interessado em ganhar uma plaquinha do YouTube. Me desculpem aos simpatizantes, mas essa é a realidade. Agora, o mais preocupante é a certeza de que o Brasil está vivendo um governo que a gente pode considerar, sem volta aliás, mas totalmente corrupto. Por quê? Saiu a notícia ontem que o atual governo brasileiro, na figura do líder petista, vai confiscar aqueles valores que estão parados nos bancos. E que o Banco Central até anunciou aí, alguns meses atrás, para as pessoas entrarem no site e solicitar, ver se tinham valores pendentes para receber. Pois bem, esses valores estão parados e o governo federal, como está em vias de ver a tentativa de acabar com a desoneração daquelas 17 empresas que estão isentas de pagar um imposto absurdo, empresas que empregam milhares e milhares de trabalhadores, então eles estão vendo que não vão conseguir derrubar esta desoneração e estão precisando de dinheiro. Qual foi a ideia supimpa que apareceu? Aquela grana que está lá, né? Que não é pouca. Muito pelo contrário, é muito dinheiro. São cerca de 8 bilhões e meio de reais que estão esquecidos em bancos. E o governo está de olho nessa grana, que é nossa. E eu não tenho nada lá que eu já verifiquei, infelizmente eu não tenho nada.
Pode ser que você que esteja me assistindo tenha algum trocadinho lá. É muito, é pouco, não importa, é seu. O atual mandante brasileiro não pode pegar ele só para cobrir seus rombos. Para dona Janja gastar quase 300 mil reais em uma semana numa viagem nababesca. Dinheiro nosso. Então é assim que está o Brasil. E claro, os pleitos eleitorais de outubro vai significar muito, tanto a favor como contra para o atual governo, que precisa definitivamente perder as cadeiras em diversas prefeituras que ainda estão por aí nesse Brasilzão sob o comando do PT. Por isso a nossa luta é votar, acima de tudo, contra candidato petista, para depois saber em quem votar. Coisa que também não está nada fácil, né? Diga-se de passagem. Mas esse é meu pensamento, é isso que eu procuro passar a vocês. Sei que eu não agrado a todo mundo, infelizmente, mas eu não virei aqui contar fantasias para ninguém. Por enquanto, meus amigos, é o que eu tinha nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe os likes, chamem os amigos para me acompanhar. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e colabore se puder com Terra Brasilis News. Desejo a todos aí um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.